Você é front-ender, já precisou mocar alguma chamada para uma API porque ela não estava pronta ou porque ela ainda estava em desenvolvimento? Vem comigo que hoje eu quero apresentar para vocês uma ferramenta top que vai te ajudar no desenvolvimento da sua aplicação web. Meu nome é Kevin Errara, engenheiro de software front-end, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quando você estava desenvolvendo uma aplicação web, você já se deparou com a situação em que você precisava mocar uma chamada para uma API? Seja porque ela não estava pronta, ou ela ainda estava em desenvolvimento, ou você começou a fazer o front primeiro e só depois o back-end. Só para caso você seja novo na área, mocar é a ideia de você cravar no código alguma coisa que você espera. Por exemplo, a resposta de uma chamada de uma API. Enfim, muitas das vezes a gente precisa mocar porque as coisas não estão prontas ainda. E muitas das vezes a gente realmente crava no código, esperando que aquela seja a resposta do serviço. Mas isso não garante que sua API esteja realmente sendo chamada. E outra, depois você vai ter que atualizar seus testes de integração para garantir que o serviço está sendo chamado. Faça testes. Por isso, hoje quero apresentar para vocês uma ferramenta chamada de Mock Service Worker, ou MSW, onde a gente consegue mocar, mas de forma que conseguimos fazer uma chamada para uma API fake. Tudo isso é feito através de um Service Worker, ferramenta disponibilizada pelos browsers e muito utilizada para cachear dados e criar aplicações PWA, por exemplo, onde a gente vai interceptar nossas chamadas e retornar exatamente o que a gente espera. Isso garante que a chamada está sendo feita e já garantimos através dos testes de integração que nosso serviço está sendo chamado. Então chega de enrolação e bora pro código. Bom, pessoas, antes de codar, só queria mostrar um pouco da documentação do MSW. Então, vocês conseguem entrar aqui e ver que a gente tem a integração tanto com a API REST quanto com o GraphQL, TypeScript, JavaScript. Então, você consegue acessar aqui a documentação, ver todo o processo de instalação e por aí vai. Mas eu queria dar uma ênfase aqui nesse diagrama, onde eu havia comentado em que o browser vai fazer uma requisição para o Service Worker. O Service Worker vai pegar essa requisição e o MSW vai mocar o dado como se fosse uma requisição respondendo para o Service Worker e o Service Worker respondendo para o browser, como se fosse realmente uma chamada de uma API. Tá? Então, por isso que é legal a gente trabalhar com o MSW para a gente meio que fakear a nossa API, a nossa chamada para a API, e facilitar o desenvolvimento e agilizar o desenvolvimento, tá bom? Bom, então agora abrindo o terminal aqui, eu estou com o diretório aberto. Basicamente, eu vou criar um projeto em Vite, tá bom? Então eu vou dar um create vai Vite MSW example. Eu vou usar o template React com TypeScript, tá bom? E ele vai demorar um pouquinho, já criou, já está criado. Mas a gente dá um MSW, mas esse processo de instalação pode demorar um pouquinho. Bom, enquanto as nossas dependências ainda estão sendo instaladas, já aproveita e dá aquele like, comenta, compartilha com a galera, porque isso é muito importante para mim como criador de conteúdo. Então dá aquela moral, porque ó, conteúdo bem massa para vocês. Bom, agora com todas as dependências instaladas, vamos abrir nosso VS Code. Eu vou colocar ele só organizar aqui, colocar ele aqui do lado. Perfeito. Então, galera, o meu foco aqui não é falar sobre CSS, a gente não vai utilizar nenhuma biblioteca de estilização, coisa do tipo, ou CSS módulos, por exemplo. Então já vou começar aqui passando a faca no app.css. Eu já tenho um estilo pronto aqui, tá? Que eu vou estar utilizando. Eu quero agilizar bastante esse vídeo pra gente se focar no MSW, tá bom? Mas basicamente aqui a gente tem as nossas classes de CSS e todos os nossos componentes já estilizados, tá bom? Que a gente vai utilizar durante o projeto, para a gente não perder muito tempo com isso. Eu vou criar um arquivo aqui, na verdade uma pasta chamada types,
onde geralmente eu gosto de usar e separar por feature ou por entidade, tá bom? Então no caso vai ser user index.test, tá? E nosso usuário vai ter, vou criar como interface, nosso usuário vai ter um ID, que vai ser uma string, vai ter um nome que vai ser uma string, vai ter um username que também vai ser uma string, um avatar que vai ser opcional, vai ser uma string, e o e-mail que também vai ser uma string, tá? E tá feito isso. Agora bora pro nosso service. Nossos services. Também gosto de separar por serviços, no caso user index.ts. Os services eu geralmente costumo criar como classes, tá bom? Então eu geralmente faço as user service e crio como se fosse classes. E aí eu crio as funções dessa forma. Eu vou criar um método chamado getUsers, onde ele vai me retornar os usuários, que vai me retornar no caso uma promise de user, um array, e aqui eu vou mocar os usuários, tá? Então vou criar um const mock users, e aqui vai entrar aquele conceito de a gente estar cravando no código o que a gente esperaria da resposta da API, tá? Então eu vou estar criando um array, eu vou dar um new array, eu vou dar um tamanho de 3, por exemplo, vou dar um fill, não sei se vocês conhecem essa função, mas ele vai criar para mim um array de 3 elementos, tá? Map, aqui eu posso querer o index no caso. Vamos lá, vou criar um ID que vai ser o próprio index .toString, o e-mail que vai ser kevin@gmail.com, name que vai ser Kevin, e o username que vai ser o errara.kevin, e o avatar que eu já tenho aqui nas mãos, tá bom? Que é uma imagem do nosso avatar do nosso usuário. Fechado. Então aqui a gente tem um resultado cravado que a gente esperaria da nossa API. Aqui nessa função é onde a gente faria realmente a chamada, mas a gente está mocando o dado, cravando no caso, né? Então vou dar um promise.resolve do mock users, simples assim. E é isso. Agora vamos lá para o nosso app.tsx, que está aqui. Não vou usar nada disso. Opa. Aqui vai ser users, set users. O use state vai ser, vou passar um generics para ele, que vai ser do tipo user array. Eu vou inicializar ele com um array vazio. Aqui eu vou colocar uma div, aqui eu vou colocar outra div para fechar, e eu vou apagar tudo que tem aqui. Beleza? Então, já utilizando aqueles estilos que eu tinha feito, eu vou criar um H1 aqui, por exemplo. Tirou parênteses, deixa eu voltar só com ele. Mocking, na verdade, service worker. Sim.
aqui eu vou criar um botão chamado fetch data. Eu vou criar uma função aqui, handle fetch data, fetch user na verdade, né? Assim que vai me retornar uns usuários. Users recebe await user service ponto get users. Então, como eu criei de forma estática, eu consigo chamar dessa forma, assim que quiser instanciar. Então, eu vou dar um set users, vou dar um users ponto map. Aqui a gente vai ter o nosso user. E aqui a gente vai ter uma div. Fecha div. Eu vou passar um class name, que vai ser container. Quer dizer que vai ser na verdade card, né? Aqui em cima, class name vai ser container. Eu acabei esquecendo. Aqui, por a gente estar utilizando um map, a gente precisa passar um aqui. Então vai ser o user.id. Aqui eu vou usar uma imagem. Que o source vai vir lá do user.avatar. Eu vou dar um width de 100 pixels. Um height de 100 pixels. Só esqueci de adicionar aqui no botão o evento de click, que vai chamar o handle fetch users pra gente. Aqui ele tá reclamando de provavelmente alguma coisa de lint, tá? Mas a gente pode ignorar nesse caso, porque vai funcionar. Na base do confia. Name vai ser o user.name. Vou copiar isso duas vezes, porque aqui vai ser o username. Embaixo vai ser o e-mail. Username e e-mail. E fechamos nossa app. Então a gente pode abrir o terminal. Eu vou estar utilizando o meu ZSH, tá? Posso remover esse aqui. Dá um yarn, estou na pasta certa, né? Só para conferir, certo? Yarn def. E ele está rodando aqui na porta 5173. Se a gente abrir, deixa eu passar para cá. Então se eu clicar, ele me retorna os dados mocados. Só que a gente sempre vai ter o mesmo dado para cada item, certo? Porque a gente mocou ali no nosso server. Então a gente sempre vai ter esses dados cravados no código. E a gente poderia mudar e tal, mas estão cravados no código. Então a partir de agora vamos utilizar o MSW. Então voltando aqui para o VS Code, vamos parar nossa aplicação, certo? E agora vamos adicionar o MSW de fato. Então vou adicionar como dependência de desenvolvimento. Então yarn add -d MSW. Eu estou utilizando um carinha aqui chamado faker-js, que ele consegue gerar pra gente alguns dados fakes, tá? E vamos instalar. Bom, depois de tudo instalado, dá um clear aqui. Eu já vou dar um MSW init public. Esse public pode mudar de qual esse change tooling se você está usando. Por exemplo, se estiver utilizando o
Create React App ainda continua sendo public, mas se eu utilizando um Angular é outro diretório, enfim, tá? A documentação tá bem explicada lá, tá? Então, adicionando, ele vai criar a nossa pasta public, justamente um service worker. Olha que lindo, tá? A gente não precisa se preocupar com ele, não precisa ficar analisando ele, mas saiba que a gente tem um service worker na nossa aplicação, tá bom? Enfim, agora a gente pode refatorar o nosso código para utilizar o MSW, tá? Então, agora eu vou criar aqui dentro de Source uma pasta chamada mocks, tá? E dentro dessa pasta mocks eu vou criar um arquivo chamado handler.ts, tá? Eu vou dar um export const handlers recebe um array. Aqui o REST vai vir do MSW, então eu vou, ele IntelliSense não pegou, então vou dar um import REST from MSW. Então aqui a gente vai conseguir mocar as chamadas para a nossa API fake. Então, por exemplo, vou chamar um endpoint chamado users, por exemplo. Aqui a gente recebe como callback, né, um REST, que seria a response, e o contexto. E aqui sim, eu vou pegar aqueles dados que eu já tinha, né, mocado, que está aqui no service. Eu vou basicamente copiar toda essa estrutura aqui. Para não ficar muito repetitivo. Mock users. Na verdade, eu vou copiar essa estrutura inteira e utilizar aqui, tá bom? E agora vamos utilizar um carinha que eu tinha comentado lá, o Faker. O Faker, o IntelliSense aparentemente também não está funcionando, mas a gente consegue dar um import do Faker. Faker from @faker dá. E o Faker vai trazer pra gente dados fakes, aleatórios. Então, por exemplo, um number do tipo int. Aqui vai ser um faker.internet, aí vocês tem que olhar na documentação, tá bom? Username. Aqui a gente pode utilizar um faker.person.fullname. Aqui a gente pode dar um faker.internet.email. E aqui infelizmente eu vou tirar o Psyduck. Eu vou um avatar aqui gerado pelo próprio faker. .image.avatar. Fechou? E aqui eu vou dar um return do REST CTX. Aqui a gente consegue colocar o status da nossa requisição, inclusive. Se a gente quiser mocar outros tipos de status, a gente consegue, tá? E o context .json nosso mock users. Agora aqui eu tenho que criar um outro arquivo chamado browsers.ts.
na verdade só browser, onde eu vou exportar setup worker do MSW com todos os handlers que a gente criou aqui dentro. E fechou. Basicamente é isso. Uma coisa importante que eu já estava quase esquecendo, a gente quer que isso rode só em modo de desenvolvimento, tá? A gente não quer que isso rode em produção. Então, para isso, a gente aqui no arquivo principal, no main.txt, a gente vai definir aqui se import meta.env. Isso aqui muda de front-end tooling, tá? Então, se eu tivesse utilizando, por exemplo, um Create React App, seria diferente. Poderia fazer outra comparação com também, tipo, mod igual a development. Bom, mas enfim. Aqui eu tenho o dev, tá? Então, aí eu quero que rodar o worker. Vou dar um import dinâmico mox-browser.ps worker.start. Tá? Então a gente só vai rodar a nossa aplicação, o nosso MSW em modo de desenvolvimento. Tá? Ele está dando alguns probleminhas de lint, não liguem para isso, tá? Enfim, eu acho. E a última coisa que a gente vai fazer é mudar o service para arrancar esse mock e simplesmente chamar host users recebe await fetch users. Aqui vou dar um return users.json. Aqui eu poderia estar utilizando o Exodus, que daí eu conseguiria tipar, por isso que ele vai estar reclamando aqui, mas para fins de exemplo não precisamos estar utilizando, a gente pode estar utilizando a API fetch próprio JavaScript, tá? Então vamos rodar para ver se está funcionando do ok. Yarn dev, vamos lá para nossa aplicação e olha, está funcionando. Tanto que se a gente abrir no console, a gente vai ter um aviso que o MSW está habilitado, tá? Então isso é importante porque a gente só quer que rode em modo de desenvolvimento. Então note que aqui na aba Network ele sempre vai fazer uma requisição e essa requisição está sendo feita pelo Service Worker, tanto que se a gente vir aqui em Application e vier aqui em Service Worker, você vai ver que tem um mock Service Worker, que é justamente aquele arquivo que foi criado no public da nossa aplicação. Se eu dar um register, vai parar de funcionar. Então tem que dar um reload, aí ele vai criar de novo o nosso Service Worker e aqui vai ficar sendo gerado as respostas da nossa API mocadas, mas a gente está fazendo uma integração de fato com a API, mesmo que seja fake. Então isso agiliza o processo de desenvolvimento. Então com o contrato estabelecido da nossa aplicação, a gente já consegue mocar uma chamada para uma API, tá bom? Então isso já agiliza os testes de integração, desenvolvimento e por aí vai. Bom, pessoas, então é isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo que eu apresentei hoje. O vídeo foi bem curto, mas foi para trazer justamente essa ferramenta poderosa que é o MSW, que pode agilizar principalmente o desenvolvimento do dia a dia de vocês,
criação de testes de integração e já agiliza o desenvolvimento, tá bom? Então você não precisa mocar no código cravado, você consegue fazer uma chamada API para uma API fake, mas isso já agiliza bastante o desenvolvimento, fechou? Então espero que vocês tenham gostado. Então lembrando, dê um like, comenta, compartilha com a galera, porque isso vai ajudar muito como criador de conteúdo, fechou? Então, muito obrigado, fiquem bem e até mais.